o bem venceu. Eu tinha esperança do vermelho deixar pra eu fazer depois do mal venceu. Eu fiz assim. Como resposta, né? Exatamente. Mas eu fiz, só que a resposta vai ser do mal. Cara, eu gostei tanto desse quadrinho, achei ele tão divertido. Eu vi ele recentemente. Isso aí, ó, isso não é publi, tá? Eu não ganhei nada por isso. Mas a fonte tá ali, ó. Exatamente, então. Mas eu vou reforçar. Esse quadrinho é de um site que eu adoro, chamado Saturday Morning Breakfast Cereal. SMBC Comics. E eles têm quadrinhos excelentes, infelizmente só em inglês. Então... Mas sei lá, acho que deve ter como traduzir, eu não sei. Porque a imagem. As melhores distopias, para mim, eu acho, assim, na construção das histórias, não são aquelas que já surgem com o objetivo danoso. Tipo assim, não é a galera que já surge na maldade. Eu acho que é basicamente uma galera que às vezes surge com uma boa intenção e a coisa desanda. Então, é comum que uma parcela das pessoas que vivem numa distopia, como a gente falou, se vejam como vivendo numa utopia. Seja porque eles estão do lado beneficiado da coisa, ou como as classes que a gente fala, as classes superiores do Admirável Mundo Novo, ou sei lá, todos os homens do conto da Aya, para eles é uma utopia, né? Ou porque são pessoas condicionadas de diferentes maneiras a pensar nisso. Então, assim, uma possibilidade interessante para você pensar se você for construir um cenário distópico é justamente elaborar como aquela distopia se estabeleceu. E você considerar a possibilidade de que tenha surgido de interesses benéficos. Por exemplo, de um esforço de proteção. E isso funciona muito bem em cenário pós-apocalíptico. Então, assim, pode ser que para as pessoas sobreviverem num primeiro momento crítico, em que alguma coisa aconteceu, caiu lá o asteroide com esporos no Gênesis, ou rolou uma situação Fallout, ou uma situação do Silo, que é a série que tem na Apple. Precisou, num primeiro momento crítico ali, de uma postura forte ou até autoritária de quem quer que fossem as autoridades do momento, para maximizar a sobrevivência da galera. Então, assim, pô, galera, não dá pra gente ficar aqui, tá caindo o asteroide, pô, vamos fazer aqui uma votação do DCE pra ver, tipo, não dá, galera, ó, todo mundo tem que ir agora, quem não for vai morrer, a gente vai trancar a porta em 15 minutos e é isso. Então, que absurdo, não sei o que, mas ou é melhor morrer 10% do que morrer 100%. Vem reclamar aqui dentro. Exatamente, entendeu? Tipo, se a gente tentar salvar todo mundo, vai morrer todo mundo. Então, infelizmente, a gente vai perder 20% da população pra salvar o resto. Que absurdo isso aqui, beleza, fica de fora. Então, assim, é muito comum que isso seja feito num primeiro momento para maximizar a sobrevivência. Mas, no longo prazo, esses poderes tendem a ser questionados. E aí, quem está nessas posições, às vezes, não quer perder o status ou os benefícios. Então, Silo é um bom exemplo disso. A série do Silo começa com a galera tá há muito tempo lá no subsolo por causa de uma intoxicação da atmosfera e começa a ter um momento em que as pessoas perguntam, cara, vocês têm certeza de que não pode voltar? E aí já virou uma coisa meio religiosa. Tem uma galera que fala, cara, nunca vamos poder voltar. Tipo, não, vocês não tem como garantir isso. A gente tem que testar, a gente tem que ir lá fora, tem que saber. E aí a galera que tá falando que a gente tem que ir lá fora, tem que saber, de repente se tornou inimigo do regime. De repente você já desenvolveu uma linha em que as pessoas que tiveram a boa intenção lá atrás, agora já estão oprimindo a galera. Então pensa, por exemplo, num cenário de fantasia. O Vermelho mencionou a Caça às Bruxas. Que você teve lá um grupo de magos que tentou, magos malignos mesmo, magos malignos, inclusive, é um bom nome de banda, tentou dar um golpe e estabelecer uma magocracia autoritária. Maligna. Maligna. Os magos malignos resolveram fazer uma autocracia maligna. E aí eles só não conseguiram porque uma ordem religiosa conseguiu peitar os caras lá, com muito sacrifício, morreu um monte de paladino e tal, não sei o quê, peitaram, mataram os caras. E aí agora, todo mundo, obrigado, os magos realmente eram malignos, eram só os necromantes que estavam tocando terror, obrigado aí, senhor padre. Que isso, tranquilo, estamos aqui para ajudar e tal. Beleza, o bem venceu. Aí a ordem fala assim, então, inclusive, a gente tá preocupado porque a gente tá achando que esses magos podem voltar a qualquer momento. Então, assim, a gente agora vai ter que fazer uma busca ativa aí do pessoal que tá usando magia arcana para saber se eles não estão aprontando. Tem que cortar o mal pela raiz aí para evitar uma nova revolta. Então, cara, meio pesado isso aí, né, e tal. Mas não tem jeito, vai ter que ser isso aí e tal. E daí a pouco os caras, a gente descobriu que tem uns feiticeiros aí, que é uma galera que tem sangue mágico aí, então a gente vai ter que matar as linhagens inteiras aí do pessoal. Daí a pouco os caras já estão cometendo genocídios, alegando que é pro bem maior. Nossa, Salada, isso nunca aconteceria. Então, recomendo um livro de história. Então, assim, esse tipo de elemento é interessante, especialmente quando você puder trabalhar com espaços temporais que permitam que os personagens conheçam o processo, que eles vejam isso acontecendo.
Ou seja, que eles tenham essa percepção de essas pessoas fizeram algo que foi considerado bom no momento e aos poucos estão saindo da linha, aos poucos estão perdendo a mão, estão saindo do controle para manter um status quo, para manter um poder por uma causa que na cabeça deles é nobre, ou por um fanatismo, ou por uma questão ideológica. E aí as pessoas se perdem nessas boas intenções. Então dá para você fazer uma distopia que começa com boas intenções, que começa a partir de um momento de vitória do bem. E aí a coisa gradualmente degringola. Esse me lembra um tropo que, apesar de comum, eu não consegui lembrar de nenhuma mídia que siga, que é o do bem ostensivo, assim, que é aquele de ser uma cidade ou um reino de paladinos leais e bons, assim, onde tudo é branco, tudo é puro, tudo é correto, só que qualquer deslize, qualquer pouca coisa é tratado com pena capital, assim. É um extremo demais, apesar de ser tudo bom, tudo muito bem feito, tudo com intenções boas, é extremo. Então, passa mais ou menos por esse caminho, né? De que segue ali. A intenção é boa, mas a força é excessiva. E aí isso acaba se tornando ruim. E aí ele é ruim porque não é bom. Exatamente. Tipo, pra ser ruim, basta não ser o bom. É bom porque é mal, né? Estava fazendo uma correção aqui, senhoras e senhores. Por isso que, por um tempinho, a Começa tela se assim. ausentou. Ah, eu tava fazendo uma correção aqui. É sempre assim. É mais ou menos assim, cara. Porque como é que a gente tem que fomentar material para os haters participarem mais, de causar o engajamento. Eu não acho que a gente seja importante o suficiente pra ter haters no plural. Cara, nós temos 2. Não, a gente tem um. Não, 2. O Baal tava discutindo com um e eu discuti com o outro. Não, mas não foi uma discussão. O cara fez um comentário, Baal respondeu e ficou por isso mesmo. Entre odiadores. Não, amigo, eu vou te mostrar o que é hater. Eu vou te mostrar os comentários do João. Aí você vai ver o que é hater. Ó, se você é nosso aí hater... Aí os cara com... Não é um estagiário de hater. O maluco tá no hate ali já tem 10 anos. Então, se você hater. Se você formado é hater, no Twitter, né? Se você é hater com mais de 10 anos, por favor, vê nos nossos comentários. Fala mal da gente. O hater com experiência é legal. Ele te força a pensar na vida, repensar suas escolhas, fazer seleção vocabular. Como é que eu respondo essa pessoa de maneira educada e não no mesmo nível? O hater iniciante não é um desafio. Todo mundo tem seu lugar ao sol, Marcelo. E é